Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Glória a Jesus. Que o Senhor nos conceda um dia de bênção. É um prazer estar nesta casa pela primeira vez. Gratidão ao Senhor pela vida do homem de Deus, pastor Rodrigo, que nos convidou para aqui estarmos, para podermos participar deste momento, né? E como ele bem colocou aqui, nós dirigimos uma igreja, somos pertencentes ao Ministério de Madureira e passamos lá pela manhã um trabalho de ensino, né? E analisamos algumas coisas, conversamos lá com alguns irmãos e nos dirigimos para cá para podermos adorar a Deus junto com a igreja, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu creio que Ele já tem falado aos vossos corações e Ele vai continuar falando com a gente um pouquinho a mais, tá bom? Eu estou acompanhado da minha esposa, diaconisa irmã Thaís. Juntamente conosco estão os nossos filhos, o Benjamin e a Heloísa, e de alguns irmãos da nossa igreja. O obreiro Leandro, que veio pilotando para a gente, faz um sinalzinho aí, e os nossos jovens lá, né? A jovem William e o nosso jovem Davi, que veio com a gente hoje adorar a Jesus, tá bom? Você ainda quer ouvir Deus falar com você um pouco mais? Amém? Glória a Jesus, então. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho do Cristo segundo escreveu Lucas. Se o tecladista quiser fazer um fundo aí, fica à vontade, tá bom? Capítulo de número 8. Evangelho do Cristo segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 8. Glória a Deus. Eu preciso da sua atenção nesta manhã para que a gente possa compreender o que Deus tem a tratar, né? Eu sempre brinco com isso. Eu falo com o povo: quando se perde um sentido, o outro fica mais aguçado. A visão o Senhor removeu, mas a audição, graças a Deus, ela está boa. Então eu preciso que você me ajude, tá bom? Redobre a tua ligação, porque o Senhor tem algo a falar com você. Se achou o capítulo 8, pode dizer amém. Foque a sua atenção no verso de número 49. Somente a primeira expressão, que diz assim: e estando ele ainda falando. E estando ele ainda falando. Repita após mim: ele estava falando. Olhe para cá bem acomodado no seu assento e eu vou ser breve. Esse texto ele é interessante, apesar de ser uma narrativa simples de ser compreendida. Os argumentos que estão sendo usados aqui pelo evangelista Lucas é para expressar e trazer à nossa compreensão mais um dos feitos do Cristo. Sabemos que ao longo dos 3 anos de ministério terreno que o Cristo tivera, ele realizou e promoveu o que a nossa mente humana consegue definir como milagre ou ações de maravilhas. A abertura de visão dos cegos, a restauração da audição dos surdos, o direito de voltar a falar ou de falar pela primeira vez aos mudos, a alegria de caminhar aos paralíticos e a dádiva de serem reintegrados à sociedade aqueles que eram oprimidos. E a grande maioria desses feitos, olhe para cá, se deu quando o homem saía do seu habitat natural e ia em direção aonde o Cristo estava operando esses milagres, promovendo, pastor Rodrigo, uma verdadeira cruzada de milagres. E o interessante, grave isso,
é que todo aquele que vinha até a ele, por ele era recebido. Eu não vou te dizer que Jesus atendia às expectativas desse povo, mas eu vou te afirmar que ele, pela sua ação divina, ele superava essas expectativas. Porque Jesus, ele nunca vai fazer o que a nossa mente alcança, mas a Bíblia é categórica em dizer que quando ele age, ele vai além do que foi pedido. Ele supera o que foi projetado pela mente humana. E esse capítulo ele é interessante, porque ele trata de alguém que agora tem uma adversidade de forma inesperada, Davi, surgindo dentro do seu habitat familiar. Quem é esse alguém? Jairo. Precisamos analisar e pensar qual é, grave isso daqui, a característica, as funções que Jairo exerce. Lucas vai dizer que ele é um dos príncipes da sinagoga. Ele é alguém que tem autoridade, funções, cargos. Grave isso aqui. Ele está envolvido na prática religiosa da época. Se nós pararmos e analisarmos de forma fria, Jairo é um ministro, Jairo é um pregador, Jairo é um mestre, Jairo é um ensinador. Jairo é alguém, Leandro, que serve no altar. Só que a casa dele não vai ser isenta de viver um dia mal. A família dele não vai ser preservada de ser alvejada por um dia de luta, por um dia de crise. Mas o legal é que quando essa situação, de forma inesperada, ocorre dentro da casa dele, Jairo não se paralisa, Jairo não se prostra, Jairo entende, está na hora de me levantar, está na hora de reagir. Então levante a mão de alguém nessa manhã e diga para ele: decisões tomadas no presente definem como será o futuro. Ah não, me ajuda aí, gente. Ah não, me ajuda aí, eu estou vindo de uma vigília. Vamos lá, levante a mão de alguém e diga isso para 3 pessoas: decisões tomadas no presente definem como será o teu futuro. Ei, entenda isso. Jairo poderia ter ficado dentro de casa, esperando para ver o que ia dar, o que ia acontecer. Mas a leitura que ele faz é essa: eu preciso me levantar hoje. E não é somente me levantar, eu preciso ir em direção àquele que pode mudar o presente e, mudando o presente, garantir o futuro. Aí eu aprendi, Rodrigo, meu mano, meu amigo, meu irmão, que o céu, às vezes, ele não trabalha com ações favoráveis à minha casa e à minha vida e ao meu ministério. O céu aguarda essa decisão, Leandro, porque o céu quer trabalhar com uma reação à minha ação. Vou repetir: o céu aguarda a minha decisão, porque o céu quer trabalhar com reação após a minha ação. Vou falar de novo, William. O céu fica parado, vendo qual vai ser a minha postura, porque o céu não quer agir, o céu quer reagir. Pegue na mão desse crente que está do teu lado, por gentileza, e diga: está na hora de mover o céu, fazendo aqui na terra algo que não foi feito ainda.
Você não entendeu que essa crise quer calar tua voz. Você não entendeu que essa luta quer te paralisar dentro de casa. Mas o céu te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: ei, se levanta, se posiciona, reaja, porque o céu quer reagir em teu favor. Eu vou convidar a igreja para adorar. Eu vou te convidar para levantar essa mão, a liberar esse glória que está preso aí na tua garganta. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado, sacode ele e diga: hoje Deus te levanta para viver um milagre que nunca foi vivenciado. Eu estou sentindo o eterno dessa casa. E o interessante do texto é que Jairo não é motivado por uma multidão. Leia a história. Ele sai de casa sozinho, gente. Não tem uma galera que vai com ele, Davi. Tem não, Thaís. Não tem uma caravana que diz: vamos lá, Jairo, eu vou contigo, vamos nessa. Não, a história vai dizer, isso é legal, Rodrigo, que ele vai em busca de Jesus sozinho. Vai ter dias, vai ter fases que só vai ser você crendo. Pegou? Vai ter dia que a sobrevivência de uma casa, a continuidade de uma história, de um ministério, não vai estar nos pés de muita gente, mas vai estar somente nos teus pés. É a tua caminhada que vai definir se essa casa cai ou permanece de pé. Eu estou sentindo Jesus nesse altar. Olha para alguém e diga: não dá para contar com muita gente. Não, você não entendeu. Se o pai não quer ir, vai você. Se a mãe não quer ir, vai você. Se o marido não quer ir, vai você. Se a esposa não quer ir, vai você. É banderei, arragaio, remanda, saio. Tem um negócio de Deus desenrolando nesta casa. Terebandarai, arragaio, remanda, saio. Jogue a mão de alguém para o alto na manhã desse dia e diga: a aliança foi feita com você, a chamada foi entregue para você. Pastor Wellington Santos, ninguém lá em casa é crente, você é crente, e o céu está dizendo: se levanta que eu reajo, se posiciona que eu trabalho, acredita que eu opero. Um minuto para você adorar Jesus aqui. Glória a Deus. Alai gerei aramandoroia gaio remanda saio. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que ele vai, e após um tempo de caminhada, ele acha o lugar onde o Cristo estava. Percebe-se que não é ele passar pela porta e Jesus está de frente. Ele caminha por um período, ele caminha por um tempo, ele caminha por um percurso. Deixa eu repetir: ele caminha por um período, ele caminha por um tempo, ele caminha por um percurso. Mas ele está decidido: enquanto eu não achar ele, eu não volto para casa. Enquanto eu não encontrar com ele, eu não volto para casa. Ele não sabe quanto tempo ele vai gastar para achá-lo, mas ele está decidido: glória, passe o tempo que passar, eu só volto para casa na presença dele e levando ele comigo. Sabe o que é isso? É propósito estabelecido, propósito sustentado. Quem tem propósito sustentado e estabelecido
não retrocede no meio do percurso, mas vai até o final, até que o objetivo seja alcançado. Oh glória, oh glória. Deus está falando com alguém aqui. Começou, termina. Oh glória. Iniciou, vai até o final, meu filho. Entenda isso. Ele encontra com Jesus. Aí Jesus está cercado por uma multidão, porque eu disse aqui que Jesus promovia milagre. Jesus promovia, grave isso daqui, gente, obras e ações divinas de maravilha. Então todo mundo queria estar onde Jesus estava, na expectativa de receber algo que somente ele poderia oferecer e proporcionar. Só que a multidão reconhece Jairo, a multidão honra a autoridade, o poder que ele tem, a influência, a graça que está sobre ele. Então a multidão vai abrir caminho para que Jairo pudesse se aproximar de Jesus. Aí o texto vai dizer que quando ele caminha, Rodrigo, e chega perto, é legal isso aqui, né? Lucas não enfatiza isso, mas Marcos, quando vai narrar esse texto, ele vai deixar bem claro: antes de pedir, Jairo se curva, se dobra aos pés dele e adora primeiro. Ah, gente, você não entendeu, né? Jesus tá recebendo Jairo, mas Jairo está entendendo o seguinte: eu até tenho autoridade, mas o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Sabe o que Jairo está dizendo? A minha autoridade é limitada, mas o teu poder é sem limitações. Então levante a mão de alguém, por gentileza, e diga: o milagre começa, não é quando eu me posiciono. O milagre começa é quando eu adoro a Ele. Levante a mão de alguém, como diz um amigo meu, levanta lá no terceiro andar e grita para esse crente: abandona a tua posição de autoridade e reconhece que a autoridade maior está sobre ele. Esquece os teus títulos, esquece os teus talentos, esquece os teus dons. Se lança nos pés dele e grita para ele dizendo: saiu do meu controle, mas está no teu. Saiu do meu domínio, mas está no teu. Aonde a minha mão não chega, a tua chega. Aonde a minha mão não opera, a tua opera. Então antes de eu pedir, passa lá em casa, deixa eu te adorar primeiro. Entenda isso. Jairo adora, gente. Você vai ver um príncipe adorando. Por que ele adora sendo príncipe? Porque o príncipe tem autoridade, o príncipe recebe honraria, mas o príncipe entende: a honra maior é do rei. Pegou, gente? Entenda isso. Não existe reinado sem ter rei. O príncipe tem até a tua autoridade, mas a autoridade maior no reino está sobre o rei. Então ele entende: como príncipe, eu sou às vezes servido pelos súditos, mas como príncipe, eu preciso reconhecer que a autoridade real está acima. Então ele se dobra e adora. Vamos lá, levante a mão e grita para esse abençoado: diga: tu é um príncipe, tu é uma princesa de Deus, mas entenda que nessa casa a glória ainda é do rei.
O louvor ainda é do rei, a adoração ainda é do rei. Tu tem roupa de príncipe, mas a coroa real está na cabeça dele. Oh, você tem roupa de príncipe, mas o trono ainda é dele, o cetro ainda é dele, a autoridade ainda é dele, o governo ainda é dele. Então abre essa boca, levanta essa mão, e tu pode dar um minuto de glória para ele, um minuto de honra para ele, um minuto de louvor a ele, porque sem ele não tinha reinado, sem ele não tinha lei, sem ele não tem governo, sem ele não tem autoridade e liberação de bênção. Ele adora, e depois que ele adora, ele vai abrir o coração e vai fazer o pedido. Qual é o pedido? Simplesmente ele está dizendo: eu tenho uma filha única que está enferma, e eu percebi que a doença dela é para a morte. Simplificando, ele está dizendo: passa lá em casa, vem comigo e cura minha menina. Você percebe, gente, que ele está pedindo depois que ele entrega a adoração? E vamos ser sinceros, o céu já está aberto, porque a adoração abre o céu. Aí não tem como Jesus dar uma outra resposta para o adorador. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou passar na tua casa. Oh, glória a Jesus. E eles vão. Só que no meio do percurso cumpre-se o verso 49 que a gente leu aqui. Jesus estava falando, e não era mais com o Jairo, gente, é com a mulher do fluxo de sangue. Lembra dela? Que toca em Jesus e recebe a virtude, e o fluxo de sangue é interrompido e ela é curada. Aí Jesus pergunta quem tocou e ela se apresenta. Jesus está falando com ela, Jesus está conversando com ela, Jesus está concluindo a obra na vida dela. E é nessa hora que surge alguém que veio, que saiu depois que Jairo saiu, que não veio na frente dele, mas veio após ele. Só que esta vinda aqui, Rodrigo, não é uma vinda positiva. Na verdade, é alguém que sai atrás de Jairo com uma palavra ou mensagem, na verdade, negativa, dizendo: não incomode mais o mestre, porque a menina já está morta. Você percebe que ele tem uma mensagem, e a mensagem não é de vida, a mensagem é de morte. A mensagem não é de alegria, a mensagem é de tristeza. A mensagem não é de júbilo, a mensagem é de luto. A mensagem não é de conquista, a mensagem é de perca. Deixa eu te dar uma fala. No processo da tua caminhada em direção a Cristo, depois de uma decisão tomada, e não se assuste, tá? É logo depois da adoração, e é logo depois da adoração que fez você ter uma vitória. Vai surgir alguém com uma mensagem negativa. Deixa eu simplificar. Tu vai sair do culto e vai para casa, talvez no meio do caminho ou dentro de casa, alguém vai ter uma mensagem negativa para te dar. Só que aí, entenda isso, não é essa mensagem que vai calar a tua voz, não é essa mensagem que vai arrancar o teu propósito, não é essa mensagem que vai tirar você da presença. Quando o mensageiro falar, não dê resposta para ele, deixa Jesus falar com ele por você. Levante a mão de quem está do teu lado
e grita para esse crente: não se desligue por causa daqueles que estão desligados. Se mantenha ligado, porque o Deus da ligação vai tratar com ele por você. Você entendeu isso? Então aponta para alguém, por gentileza, e grita: só segue adorando e caminhando. Caminhando e adorando, porque quem vai colocar as coisas e as pessoas nos seus devidos lugares é o Deus que está sendo adorado. Vou repetir: caminha e adora, adora e caminha, caminha e adora, adora e caminha, que aquele que está sendo adorado vai colocar as coisas no lugar para glorificar o nome dele na tua vida. Quem pode levantar essa mão? Você não vai precisar dar resposta, porque quem está chegando agora, e eu começo a caminhar para fechar, está num ambiente de vida, mas com um pensamento de morte. Está num ambiente de alegria, com um sentimento de tristeza. E infelizmente tem gente que acessa ambiente espiritual completamente desconectado. Como que tu vai falar de morte, meu filho, se tu está diante da vida? Como que tu vai falar de perca se tu está diante daquele que te faz conquistar? Não, tem gente que entra no ambiente, mas não entende a profundidade do ambiente. Olhe para alguém e grita: esse ambiente ainda é sobrenatural, meu filho. Não, sacode ele aí pelo ombro e diga: acorda para a vida. Esse ambiente ainda é espiritual. Aqui o que não existe passa a existir. Aqui o impossível se torna possível. Aqui a morte tem que dar lugar à vida. Aqui a tristeza bate em retirada e a alegria que reina. Aqui o demônio nem entra, Rodrigo, porque a casa está tomada pela glória. Ele fica lá fora, queimado pelo fogo, queimado pelo fogo, queimado pelo fogo, queimado pelo fogo. Pega na mão de alguém, levante ela para o céu e grita: hoje tu vai voltar para casa e vai dizer para aqueles demônios: pode sair. Deus apareceu para mim e me deu uma palavra. Glória a Jesus. Entenda isso. Aí Jesus não olha para o mensageiro, ele olha para o adorador. E para o adorador, o céu não tem resposta. Para o adorador, o céu tem uma palavra de direcionamento. Vamos lá? Levante a mão de quem está do seu lado e grita: já adorou? Já entregou a tua oferta? Diga: o céu acabou de liberar uma resposta, uma palavra para você. Diga: não é resposta, não é mensagem, é palavra. E a palavra é essa: não temas, crê somente. Ah não, você não pegou. Não temas, crê somente. Vou repetir até você dar glória. Não temas, crê somente. Coloca a mão no ombro de duas pessoas aí e grita: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. É Jesus dizendo para ele: tu não viu, mas eu já passei por lá e já vi. A morte não entrou na tua casa, a vergonha não pegou na tua família. Eu estou te afirmando, Jairo, ela só está dormindo e eu estou indo lá para despertar a menina. Deixa eu liberar uma profecia sobre a tua vida. Alguém pode ter profetizado derrota para tua casa. Alguém pode ter profetizado vergonha para o teu ministério, mas o céu está dizendo: domina esse medo, porque eu tenho uma palavra para te dar. Ainda hoje haverá manifestação de glória. 1 minuto e você glorifica. 1 minuto e você adora. Enquanto os músicos tocam, a igreja abre a boca para receber, abre a boca para adorar. Se tu é se tu é batizado com o Espírito Santo, abre a boca.
acerca do que estão dizendo ao teu respeito, mas é acerca da palavra que foi liberada pelo Cristo. Você entendeu isso? Porque às vezes nós, seres humanos, nos desestabilizamos por aquilo que ouvimos de terceiros. Nessa época dessa loucura digital da internet, as pessoas se perturbam. E eu fico brincando muito isso na igreja. Eu falo: ô geração doida da cabeça. Ô geração que falta um parafuso. Tem gente que eu acho que nem parafuso mais tem, né? Que se posta uma foto e ninguém fala nada, fica triste. Que se abre uma rede social e perdeu seguidores, fica depressivo. Eu sou muito bem resolvido, gente. Entendeu? Jesus me tirou a visão aos 12 anos. Eu tenho 44. Eu poderia ficar em casa me vitimando, mas eu entendi o seguinte: limitações todo mundo tem. Até porque ninguém aqui é perfeito. Se tiver alguém perfeito aqui, deixa eu até fazer uma pergunta. Vai que tem, né, Rodrigo? O primeiro que é perfeito, dá um glória a Deus, só os perfeitos. Então não tem ninguém, né? Entenda isso. Eu aprendi com Deus que eu tenho limitações, mas eu não sou incapaz. Entendeu? Se não dá para enxergar, dá para ouvir falar. O nosso problema é que a gente fica potencializando o que não temos e desqualificando o que temos. A gente fica chorando por aquilo que a gente queria ser e ainda não é. Mas o céu está dizendo: seja o que eu já te capacitei para ser. Vamos lá, gente. Levante a mão de alguém e grita para esse crente: para com esse mimimi, rapaz. Amadurece. Diga: o céu te deu vida. Tem gente que está morto agora. Você tem luta, mas Deus está te sustentando. Tu já passou por crise, mas sobreviveu. Tu já viveu perca, mas seu coração está batendo. Agarre a mão desse crente que está do teu lado e grita: levanta essa cabeça, rompa esse luto, parte para cima, vai viver tua chamada, abraça o ministério, vive com alegria. Entenda isso. E eu ouvir o adversário numa vez sussurrar nos meus ouvidos: você está cego, não vai ter futuro. Isso eu tinha 14 anos de idade. Ele me disse assim: se mata, se suicida. Você é um peso para a tua casa, para os teus pais, acaba com esse sofrimento. Só que depois que ele falou, gente, eu ouvi uma segunda voz. E a segunda voz me disse assim: não faça isso, porque eu te escolhi desde o ventre para me servir no meu altar, na minha casa. Sabe o que a voz gritou no meu quarto, Rodrigo? A perca do teu passado não se compara com as conquistas que eu tenho para o teu futuro. Engraçado, né? Olha como o diabo é mentiroso. O menino que ele disse que não teria futuro, hoje é pastor de igreja. Hoje é casado e bem casado e pai de 2 filhos.
hoje é pregador do Evangelho. Jesus me deu casamento, me deu casa, e posso ser sincero, está me sustentando até hoje, porque aquilo que eu não tinha para comprar, o Senhor me dava. Enquanto eu pregava, eu descia do altar e alguém me perguntava: Deus mandou te abençoar, me passa a tua conta, me passa o teu Pix. Pensa em alguém que não é assalariado, que não tinha emprego, mas que só se gastava no altar. E Deus me deu uma casa, Deus mobiliou a casa, eu não comprei nada, foi tudo Deus que me deu. Eu vim te dizer: creia na palavra que Deus está falando e vai vivê-la. Eu fecho. Jairo prioriza a palavra de Cristo e chega em casa. Quando ele chega em casa, Jesus organiza a casa dele, deixando do lado de dentro só os escolhidos e colocando do lado de fora quem precisava ficar. Grave isso, porque nem todos que estavam ali estavam preparados para ver o que Jesus ia fazer. Como Jesus conhece coração e estrutura, Jesus só deixa os 3 discípulos mais chegados: Pedro, Tiago e João. Os demais aguardem do lado de fora. Grave isso aqui, gente, que isso é top demais. Deus sempre falou isso comigo. Tem moveres na minha vida que Deus não vai falar ou fazer no público, Ele vai fazer no particular, com vasos selecionados por Ele. Lembra da mulher viúva que perdeu o marido e foi falar com Eliseu? O que Eliseu diz para ela? Pega vasos emprestados, e não poucos, entre para dentro da sua casa e feche-a. Por que ela não derrama azeite com a porta aberta? Porque os de fora não precisavam ver o que estava acontecendo do lado de... pega isso. Ela só abriu a porta e demonstrou para os credores o que ela tinha depois que o milagre foi concretizado. Vamos lá, aponta para alguém e diga: Jesus está colocando as coisas no lugar ainda. Então deixa Ele trabalhar sem que os de fora percebam, porque depois que eles olharem, a obra já foi concretizada. Entendeu? Faz isso no secreto. Minha esposa está ali. Jesus fez uma promessa para a gente, tem 1 ano e pouquinho, de nos dar um carro para a gente fazer a obra com mais facilidade. Aí eu falei com ela: então vamos orar para Jesus te dar carteira de habilitação, para que quando o carro chegar, você já está na bênção. A gente orou, porque a gente não tinha o dinheiro para poder ela dar entrada, fazer aquele trâmite todo de autoescola, aquele processo todo, né? Aí eu fui pregar. Aí eu me lembro que quando eu acabei de pregar, o pastor da igreja falou assim: Deus mandou eu tirar uma oferta para o Hérito hoje. Aí alguém olhou e falou assim: mas o pastor daqui não é disso não, hein? Foi Deus que mandou mesmo. Quando Deus quer operar, meu filho, Ele fala com quem Ele quer falar, né? Aí tiraram a oferta, me deram, vim para casa. Aí quando eu coloquei a oferta na mão da irmã Thaís, ela foi contar, era justamente o valor que a gente precisava para ela começar a dar entrada na autoescola. Mas aí você pensa que foi fácil? Foi não. No processo da caminhada tem sempre alguém com uma palavra negativa, uma mensagem, né? Só que eu já tinha recebido de Deus uma palavra: eu vou te dar um carro. Aí eu entendo que Deus é inteligente. Para ter o carro tem que ter a carteira, habilitação. Aí, irmã, ela foi para a prova. Aí ela está aqui, ela vai lembrar disso. O instrutor da autoescola era o único que não era crente, pastor Rodrigo. Mandaram ele para lá no dia da prova dela. Tinha 10 instrutores, 9 crentes e só um desligado. Mandaram o desligado. Ele olhou para a Thaís e falou assim: eu não sei quem te mandou vir para cá, menina, porque por mim tu não estaria aqui.
Tu não tem capacidade nenhuma de ser aprovado. Aí ela saiu do carro meio chorosa, falou: o moço falou que eu não era para estar aqui. Aí eu virei e falei assim: calma, Jesus te deu uma palavra de vitória. Irmão, ela entrou no carro, daqui a pouco ela voltou rindo, chorando e correndo, falando: passei sem perder um ponto sequer. Sabe o que aconteceu? O cidadão que disse que ela não passaria pegou na mão dela e falou: parabéns, eu sabia que você ia passar. Então levante a mão de quem está do teu lado e diga: não deixa a mensagem negativa tirar de você a palavra que o céu já liberou sobre a tua casa. Você pode aplaudir a Jesus e colocar de pé? Fique de pé. Glória a Jesus. Olha aqui para o altar. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Olha aqui para o altar. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus se aproxima da filha de Jairo. Quem está me ouvindo, diga amém. E diz para ela: Talita cumi, te dou vida ou saúde. A menina se levanta e Jesus manda dar alimento para ela. Aí quando a porta da casa de Jairo se abre, grave, ele não sai de dentro da casa com o caixão, ele sai dentro da casa com a menina de pé e andando. O que eu quero te falar com isso? A gente fecha. Deus hoje tem escape para a tua casa. Deus hoje tem livramento para o teu ministério. E se tem alguém do lado de fora esperando tu sair com um semblante de derrota, se prepara. Tu vai abrir a porta com a cabeça erguida e vai dizer: aquele que foi adorado restaurou a minha casa.